vou te ensinar como progredir carga e bom que você tá nesse vídeo, porque sem essa progressão você não vai ganhar músculo. Ela é completamente importante para que isso aconteça. Quando eu tô falando de progredir essa carga, eu tô te dizendo do peso da máquina. O halteres. O halteres. Você tá pegando um halter de 8 e você quer pegar um de 10? Ou você quer aumentar para um de 12? É exatamente sobre isso. Eu quero que fique claro para ti que a sua força, porque você vai precisar aumentar a força para conseguir aumentar a carga, ela é um conjunto de coisas. Muitas pessoas relacionam ao músculo, né? O meu músculo ficou mais forte. Então deixa eu te contar uma parada que talvez seja novidade para você. Para aumentar a força, consecutivamente você aumentar a sua carga, o sistema neural ele está envolvido. Todo o sistema que liga esse músculo está envolvido no aumento de força. Porque não adianta você ter, por exemplo, aqui 50 mil fibras fortes, sendo que você consegue ligar apenas 10 mil. Então uma adaptação do sistema neuromotor é super importante. E é exatamente isso que explica alguns atletas serem extremamente fortes e não terem tanto volume muscular. Enquanto você vê alguns fisiculturistas que são extremamente volumosos, mas não necessariamente mobilizam cargas que sejam correspondentes àquele volume muscular. Mas estratégias para você aumentar a sua força. Primeiro, nunca vá até a falha. Porque quando você vai até a falha, você exaure a musculatura de tal maneira que prejudica as séries subsequentes. E quando a gente olha para treinamentos da galera do powerlift mesmo, que trabalham com aumento de peso mesmo, de carga, esses caras eles não vão até a falha praticamente nunca. Exatamente para quê? Deixar com o músculo um pouco ainda de força, não exaurir completamente, e esse pouco de força faz com que ele consiga se recuperar e que você consiga progredir essa carga. Um segundo ponto é descansar um pouco mais. Imagina que você faz uma série e você chegou ali próximo da falha, umas 3 repetições antes, você já parou, e aí você descansa 30 segundos. Você não vai conseguir progredir carga dessa forma. Você não deu tempo nem para o seu sistema nervoso descansar o suficiente, se recuperar para conseguir mobilizar cargas altas. Descansos maiores também são muito importantes para que você consiga ir evoluindo essa carga. E aí você pode até colocar descansos de 2 minutos, pode chegar até 3, 5 minutos, dependendo do exercício e, lógico, da carga que você mobilizou ali. Para você aumentar peso do exercício, é interessante que você dê mais atenção à fase concêntrica do movimento. É aquela fase que o músculo encurta. É a fase que você sobe o peso numa rosca direta. É a fase que você levanta num agachamento. É a fase que você empurra a barra num supino. É a fase mais difícil do exercício. Está relacionado exatamente a essa fase, o aumento de força. Tente fazer essa fase o mais rápida que você puder, o mais explosiva que você puder. Porque dessa forma, você liga o seu sistema nervoso central a ativar todas as fibras do seu músculo e dar mais atenção às fibras do tipo 2X, que são as fibras mais potentes, mais fortes que você tem no seu músculo. E isso vai reverberar em aumento de força consecutivamente, aumento do peso da máquina. Vamos começar a entrar agora na ideia de quantas repetições você está fazendo. E o que você pode fazer aqui é o seguinte: imagina que você está fazendo 10 repetições para 10 quilos. Conforme o tempo vai passando, você for aplicando todas essas coisas que eu já te ensinei, você vai conseguir fazer 11 repetições com 10 quilos, daqui a pouco 12 repetições com 10 quilos. Aí o que você pode fazer? Aumentar esse 10 para 12 consecutivamente, você vai conseguir fazer umas 8 repetições, por exemplo. E aí você vai avançando de novo. Então você percebe que é meio que uma escada, você sobe, vai subindo de um lado, aí chega uma hora que você consegue acrescentar, que seja, uma placa a mais na máquina. Com isso, a gente está falando de aumento de força e aumento de peso da máquina. Agora a gente vai para uma outra questão que é muito mais importante do que tudo isso e que no final das contas é exatamente isso que você quer. E agora você vai começar a entender que carga é diferente de peso. O que você veio buscar nesse vídeo é como aumentar o peso, como colocar mais peso na máquina e para isso como ficar mais forte. Mas a ideia de carga dentro do treinamento a gente vai chamar de carga de trabalho ou carga de treinamento. Lembra que eu falei para você que se você faz 10 repetições com 10 quilos, é uma coisa, e aí você pode ir avançando isso. Mas agora você vai começar a entender o que é essa carga que eu tô falando. A carga dessa série é de 100 quilos. Esse multiplica a esse. E aí a gente tem a carga da série. E você vai entender até no decorrer desse vídeo que o que
você quer no final das contas, viado, é aumentar a carga. Mas você nem sabia que era essa carga, você achava que era outra. É o quê? Vamos imaginar então que eu quero aumentar essa carga. Por que aumentar essa carga? Daqui a pouco a gente vai falar. Ao invés de fazer 10 repetições, aí você chegou uma hora que você conseguiu fazer 12 repetições. 12 vezes 10, quanto que dá, Rani? 12 vezes 10, 120. Olha, você aumentou a carga, mas você não aumentou o peso. A carga total, a carga do exercício em si, ela teve acréscimo, ela teve um aumento, mas você não mexeu no peso da máquina. Você não mexeu no halter que você estava usando. O que vale não é aumentar o peso, e sim aumentar a carga que chega para o músculo. Porque quando chega para o meu músculo 120 quilos, ele tem que se adaptar. Quando chega a 140 quilos, ele vai ter que se adaptar de novo. Ele vai ter que se adaptar a cada questão dessa. Nosso músculo, ele desenvolve, ele cresce conforme você vai acrescentando carga de trabalho. Olha como que a carga agora ela já está começando a ter um outro contexto na sua cabeça. Não tem aquela questão que fala assim, ó, para você evoluir, você precisa progredir, mas você não precisa progredir o peso, você precisa progredir a carga. E aí imagina que você está fazendo 12, mas daqui a pouco você faz 15. E aí aqui você já progrediu de novo. Enquanto você está aumentando esse negócio aqui, ó, mano, você está progredindo carga. Já tá evoluindo. Já está evoluindo e o seu músculo, ele já está crescendo. Porque uma coisa que é importante você pensar é, quando você tem um músculo que está fazendo 10 repetições com 10 quilos e ele está chegando ali muito próximo da falha, a partir do momento que você consegue fazer 12 para os mesmos 10 quilos, ele já cresceu. A partir do momento que você sobe uma repetição que seja, já é um indicativo, uma prova que esse músculo ele está maior. Pode ser que não esteja maior a seu olho nu, mas ele está maior. Toda essa progressão te mostra que a coisa está acontecendo. Lárcio, mas então vai chegar uma hora que eu vou estar fazendo 40 repetições, 50 repetições? Sim. É impossível. Tem um estudo que os caras fizeram 148 repetições. Fora do comum, né? Você tem noção, é uma rosca unilateral. E o cara fez quase 10 minutos de série. Enfim, gerou hipertrofia. Hoje a gente sabe que não importa, você pode continuar avançando isso aqui. Mas de verdade, começa a ficar chato, mano. Porque quando você chega em 15 repetições, você já começa a ter uma acidose muscular que fica desconfortável. E aí, você vai avançando, avançando, começa a queimar cada vez mais. Aí depende se você gosta que queima ou não. Ainda mais na rosca, né? Aí, ainda mais na rosca, aí é gosto pessoal. Tem gente que não gosta de treinar com aquela sensação de queimação muscular. Tem gente que já curte, e aí tudo bem. Se você não gosta, o que você vai fazer? Você vai aumentar peso. Você vai evoluindo repetição, 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 repetição. Chega uma hora que você aumenta a carga. Aí a repetição vai acontecer o quê? Vai cair. Dentro disso, o importante é que você esteja sempre progredindo. Tem um adendo aqui para te trazer. Por favor, gente, sempre mantendo a técnica perfeita do movimento. Porque senão você pode pensar assim, na verdade, a progressão é sinal que o meu músculo está maior. É sinal que o meu músculo cresceu. Então, se eu conseguir progredir mais, eu vou conseguir fazer ele evoluir mais. E mano, o raciocínio é o certo. Mas a troco de quê? Tem que tomar cuidado com técnica. Porque senão você começa a sacrificar a técnica para conseguir tudo isso aqui. E aí, no final das contas, o que você vai ganhar mesmo vai ser uma lesão. Então, o corpo todo torto. E essa é uma questão que eu bato muito forte aqui no YouTube, mas eu também bato ainda mais forte com os nossos alunos do Muscle 60D. Inclusive, já vou te convidar agora para ser um aluno nosso também, conhecer toda a metodologia a fundo, ter acesso a toda a nossa plataforma e o acompanhamento de todo o nosso time técnico, de profissionais como nutricionistas, personagens e fisioterapeutas. Você ganha até dieta de bônus. E você vai ter 30 dias para experimentar todo esse universo e decidir se você fica com a gente ou não. Se você achar que não é para você, é só avisar, eu devolvo todo o seu dinheiro sem crise. Beleza, até aqui a gente entendeu tudo acerca de sério. Vamos imaginar que você foi lá e você colocou 10 quilos e você fez 10 repetições. Isso aqui dá quanto? 100 quilos. Você fez isso aqui quantas vezes? Você fez 3 séries. Se você fez 3 vezes tudo isso, a gente está falando 300 quilos em um exercício. Se você quiser continuar crescendo, você precisa aumentar ou isso aqui, porque é interessante que isso aqui suba. Não tô conseguindo, mano. Já tô com esse peso aqui há um tempo, não consigo aumentar o número de repetições e tô fazendo essas 3 séries. E aí, brother, isso pode acontecer.
gente chama isso de efeito platô. Aquele momento que você atingiu um nível de peso que você pega, de repetições que você faz e não consegue avançar. Se não tem progressão, o músculo não cresce. Existem várias estratégias para conseguir resolver isso aqui. Uma delas, você aumenta o número de séries. Quando você aumenta, coloca uma série a mais, você está saindo de 300 quilos para 400 quilos. Progrediu o cargo ou não? Progrediu o peso? Não. Peso é diferente de carga. Mas eu quero que você tenha essa estratégia aqui como, assim, a última carta na manga. Tente evoluir aqui o máximo que você puder, para depois mexer nisso. E quando você for mexer nisso aqui, tem que tomar um cuidado muito grande também, porque você vai mexer no volume de treino da semana. Aí entra em outras questões complexas que pode, velho, dentro de uma periodização, te gerar problema tanto de desenvolvimento muscular, que não necessariamente que você vai colocar uma série a mais, você vai aumentar o volume e seu músculo vai crescer. Você pode estar dando para ele um estímulo que é muito grande para o nível de adaptação dele e isso acabar reverberando aí, velho, em perda de massa muscular, em perda de força. O treino e tudo que a gente está falando aqui é estímulo para esse músculo crescer. Quando você termina o treino, é que o seu corpo vai trabalhar para que ele cresça. E aí eu vou te falar de uma coisa que pode estar prejudicando muito toda essa questão, que é o seu ambiente hormonal, que é também todo o seu sistema de recuperação no modo geral. Se você fizer tudo isso e não cuidar da sua produção natural de testosterona, por exemplo, ou então como é que tá a sua qualidade de sono, como é que tá a sua alimentação, brother, de verdade, não adianta você saber nada disso, porque o que você vai fazer vai ser só acelerar um processo de desgaste do seu corpo. Eu vou te dar duas dicas. Uma é um manipulado da Official Farm que se chama Testo Black. Ele vai fazer com que a sua testosterona natural suba e vai ajudar em todo esse processo de recuperação. O outro se chama Sossegarte, que vai melhorar a sua qualidade de sono. Agora você precisa entender sobre o que você pode fazer durante o treino para aumentar a intensidade dele, e essa é uma questão muito importante que a gente não falou, e qual é a velocidade de execução mesmo. Será que você faz mais rápido, faz mais devagar? Tem diferença entre essas coisas? Esses dois vídeos vão te ajudar. Escolhe um deles e clica aí.